aparecendo aqui para mim que não está. Perfeito. Olá, professora. Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues de Mello. Eu e o aluno Gleison Pelizari estamos para apresentar o seminário do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e do vídeo da Patrícia Bear, Aspectos Socioafetivos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Eu vou começar falando do livro Paulo Freire e uma introdução. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, e Patrícia Bear, com o vídeo Aspectos Socioafetivos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, apresentam estratégias pedagógicas que visam a orientação das ações através de um conjunto de premissas teóricas e uma base paradigmática, ou seja, um modelo para práticas pedagógicas. Para Paulo Freire, o interesse central é considerar os saberes indispensáveis à prática docente, tanto para educadores críticos e progressistas quanto para conservadores, através de uma reflexão crítica sobre a prática. Para o autor, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção. Desse modo, o formando deve, desde o princípio da sua formação, assumir-se como sujeito da formação do saber. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Não há docência sem discência. Os dois fatos se explicam. E os seus sujeitos, apesar de diferentes, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Para o autor, ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Crítica ao ensino apassivador e transferidor, que o autor chama de bancarismo. Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, mais se constrói e desenvolve a curiosidade natural, propiciada pela prática de ensinar. No capítulo 1 e 2 são formados por enunciados, no qual o autor expõe algumas reflexões e considerações para a prática docente. Ensinar exige rigorosidade metódica. O professor deve se comprometer com o texto, cuja compreensão o torna sujeito a aprendiz. Ensinar exige pesquisa. A pesquisa resulta no compromisso do educador com a consciência crítica do educando. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. O professor deve discutir com os alunos aquilo que eles vivem e presenciam em relação aos ensinos dos conteúdos. Ensinar exige periodicidade. A prática educativa progressista deve ser realizada através de uma das suas principais tarefas, que é o desenvolvimento da curiosidade crítica. Ensinar exige ética e estética. Educar é substancialmente educar. Educar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Palavras sem o complemento de um exemplo pouco ou nada valem. Ensinar exige o risco, a aceitação do nulo, a rejeição a qualquer tipo de discriminação. Ensinar a pensar certo é algo que se faz e que se vive enquanto dela se fala com a força do testemunho. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A prática docente crítica não se realiza através do ensino de um dado, mas não é possível sem dados concretos. Ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Os educandos, na relação com os outros e de todos com o professor, devem ensaiar a experiência profunda de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensantes, comunicantes, transformador e comunicador. Capítulo 2. Pensar certo é fazer certo. Paulo Freire. Para o autor, a humildade é a condição básica e necessária, pois através dela o professor pode proclamar seu equívoco. Educar exige a consciência do acabamento. O professor deve ter a consciência de que o ser humano é inacabado, onde a inconclusão é própria da experiência vital. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. A sabedoria se constrói através da prática educativa, da formação docente e da inconclusão assumida, exercitando tanto mais e melhor a capacidade de aprender e ensinar como sujeito, e não apenas como objeto do processo educativo. Ensinar exige bom senso. A vigilância do bom senso tem uma importância enorme na avaliação do professor, que a todo instante deve fazer valer a sua prática. Educar exige respeito à autonomia do educando. O respeito à autonomia e dignidade de cada um é um imperativo ético e não um fator que podemos conceder uns aos outros. Desvio de ética deve ser considerado uma transgressão. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos. A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante da prática docente. Não é algo que vem de fora, mas dela faz parte. Ensinar exige apreensão da realidade. O professor deve ter capacidade de aprender, não apenas para se adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade para nela intervir, recriando-a. Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária e a atividade educativa e a esperança. A esperança de que o professor e alunos juntos podem aprender, ensinar, inquietar-se, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à alegria. Ensinar exige a convicção de que uma mudança é possível. O papel tanto do professor quanto do sujeito não é apenas constatar o ocorrido, mas também o de intervir. Ensinar exige curiosidade. O professor deve estimular a reflexão crítica sobre a pergunta em lugar de passividade em face das explicações discursivas.
Essas explicações cursivas são uma espécie de perguntas e respostas que não foram respondidas. Uma conclusão do livro Paulo Freire, capítulo 1 e 2. Os autores deixam claro que a metodologia do ensino é necessária para a prática docente. Cada autor procura em sua área de atuação expor conceitos que podem ser fundamentais, tanto na pedagogia quanto na educação à distância. Em relação ao texto livre e a experiência em EAD no curso de História, concluo que os professores desenvolvem seus programas de ensino junto aos alunos de maneira conjunta, proporcionando através das disciplinas a oportunidade de aprender os conceitos históricos de uma época, ao mesmo tempo que supera as dificuldades e se aproveita dos benefícios da tecnologia. Termina aqui agora a minha parte do livro do Paulo Freire, capítulo 1 e 2, passo para o nosso amigo Gleison continuar sobre o vídeo da Patrícia Biar. Bom, obrigado, Marcos. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Marcos, com você também? Dá licença. Então, vamos lá. Paulo Freire, né, esse magnífico, né, educador aí, que contribuiu muito com a educação, né, nos mostra que não há docência sem discência, e de que ensinar inexiste sem aprender, né? Como se você tivesse que aprender primeiro para depois poder ensinar, mas aprender e aprofundar sobre um determinado tema, sobre uma determinada atividade a ser desenvolvida, né? Ter todo o domínio do assunto, né? E logo ensinar não é transferir conhecimento, né? Possibilitar a produção desse conhecimento do outro, no sujeito, né, que está do outro lado, né? Instigar, desafiar esse sujeito para que ele possa criar o conhecimento, né? Paulo Freire fala também bastante em ética, né, e sobre não faltar com a verdade, de que o ser humano tem que ter a consciência que nós somos seres inacabados, né, e que estamos abertos ao progresso, abertos aí ao novo, né, e que temos que pensar certo e ensinar certo, né? E Paulo Freire também reforça o não à discriminação de raça, classe, gênero, negritude e branquitude, né? E como o Marcos disse aí, existe algumas exigências para ensinar, né? Tanto na pesquisa como o respeito, né, com os outros sujeitos, né, com a realidade dos outros sujeitos, né? Ter criticidade, curiosidade e automaticamente vai existir com certeza criatividade, né? Fala-se também em estética e ética junto, né? Porque todos esses elementos aqui, todas essas exigências em busca de criar o conhecimento, né? E elas mudam, e a gente não pode dizer que não mudou, né? Mesmo que algo tenha mudado, nós não podemos deixar passar em branco, né? E isso aí é muito profundo no nosso dia a dia da aprendizagem, de ensino, né? No vídeo da Patrícia Bear, ela nos mostra, né, os aspectos socioafetivos e ambientes virtuais da aprendizagem, né, e as possibilidades de recomendação para nossa vida, né, para a vida do aluno, né. Então, ela dá uma iluminação aí do que seria a EAD, né, que é um modelo de ensino planejado, estratégico, diferente do presencial, regulado, de fato, por legislação específica no Brasil, né, e que tem um emprego das tecnologias, das várias tecnologias, né. Ele é estruturado, né, com estratégias pedagógicas, tem toda uma arquitetura de organização, conteúdo, de metodologia, de tecnologia, né, e as estratégias, né, para monitoramento também dessa ferramenta, monitorar tanto a efetividade dela para com os alunos, né, para os usuários, quanto os aspectos socioafetivos e o desempenho desses alunos, né. Então, o sujeito da IAD somos nós, somos os alunos, são os professores, são os tutores, né? E, de fato, cada pessoa tem o seu perfil, tem uma personalidade, cada pessoa tem uma atitude, cada pessoa tem uma emoção, uma interação, uns mais motivados, né? Outros não tão motivados assim, né? E a gente entra no aspecto social, que seria a interação de cada um, né? A pessoa fomenta as discussões e relacionamentos, ela interage com as outras pessoas ou não, né? Então, estuda tudo isso. Também a questão de afeto que se a pessoa está motivada o suficiente de conseguir contribuir alguma coisa, de compartilhar alguma coisa, de ser popular, né? De se interessar pela investigação, buscar a raiz, né, dos problemas, né? Buscar o conhecimento, né, e compartilhar isso tudo, né? Isso tem muito a ver com várias emoções hoje na nossa vida, né? Tanto essa questão de emoção, o ego de cada um,
a tristeza, a alegria, né? Então, tudo isso tem muito a ver com esse afeto, né? E esses sujeitos, eles fazem parte desse ambiente virtual aqui, né? Aliás, o ambiente virtual, que é esse espaço na internet, né, ele é formado por nós sujeitos, né, e as interações estabelecidas por essa plataforma, né? Dentro da plataforma AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, existem ferramentas, né, tanto de pesquisa quanto bibliotecas, fórum, né, para cada um colocar também a sua opinião e compartilhar, né, alguma ideia, né, e como também tem sistema de envio de arquivos, né, para postagem, né, dos trabalhos. Bom, a Patrícia também nos mostra um mapeamento social e afetivo, né, através de indicadores com o uso de ferramentas, né, de monitoramento, né, gráficos, né, por exemplo. Então, esse monitoramento, ele mostra o estado de ânimo de cada pessoa. Estado de ânimo, desânimo, de satisfação ou de insatisfação desses alunos, né? E mostra a colaboração que aquele aluno está fazendo. Realmente é um mapeamento afinco, né, sobre a interação desse aluno, né? E esses indicadores, eles têm o objetivo de mostrar o quanto esse aluno está presente ou não no ambiente virtual, né? Aí a gente entra também nos sistemas de recomendação. Da mesma forma que a gente compra a Patrícia, ela deixa bem claro o seguinte, que da mesma forma que você compra um produto na internet, ou só pelo fato de você visualizar ele, nas próximas páginas aquele produto ainda permeia ali, fica ali, como se ele estivesse te mostrando, como se o sistema estivesse mostrando para você e te indicando aquele produto, né? Não é nada diferente com o sistema de recomendação para a educação, né? Que são filtros de informações para apresentar os itens, né? Por exemplo, a indicação de um livro, de um artigo, né? Um link de uma videoconferência, né? Você fazer divulgação desses materiais educacionais, né? Então, esse sistema de recomendação é toda aquela customização dos interesses, né? Perante as necessidades dos usuários, né? E nessas recomendações pedagógicas, elas tem um fato muito importante que é assim, ó, quando o aluno ele não está tão integrado, né, ele não está ali presente na sala de aula, quando ele está demonstrando evasão, quando ele não está mostrando que assim, o sentimento de que ele está satisfeito com aquela aula, né, que ele não está interagindo, é aí que vem essa recomendação pedagógica né, desses indicadores para combater essa evasão. Então, os profissionais eles estão ali, eles estão percebendo. E acredite, nós somos monitorados, né, pelo uso da ferramenta, né? Então, através desses estados de ânimo, o sistema ele vai dar um resumo lá e vai recomendar uma estratégia pedagógica eficiente para combater aquela evasão daquele aluno, para resolver aquele problema, para ele voltar, né, para a sala de aula, para ele ainda continuar, porque também depende muito dele, né? Então, essa questão de recomendação são essas dicas, né, de o que fazer com esse aluno, né? Bom, Paulo Freire, assim, né, para a gente resumir, Paulo Freire, ele nos dá os pilares do ensino-aprendizagem, né, ele deixa bem claro essa questão de ética, sobre pensar certo e fazer certo, né, e como que a gente deve induzir, vamos dizer assim, possibilitar, né, recursos para que a pessoa crie o conhecimento, né, e a Patrícia, ela já nos mostra o uso de todo esse conhecimento, o uso de toda essa atenção, né, dos profissionais para mostrar a educação através das tecnologias, para ensinar através das tecnologias, para envolver os alunos, independente do espaço e tempo, né, da distância que há entre as pessoas, né, e envolver os sujeitos, independentemente dessa distância, né. Então, seria isso, né, espero ter contribuído, e até a próxima. Obrigado, professor. Valeu. Manter aqui a gravação.